Boa tarde, 1h15, estamos de volta para a alegria de muitos e a tristeza de alguns aí, a gente está de volta. Ele está de volta. E eu estou de volta para falar de um caso que ficou entalado na minha garganta quando eu saí em férias. Justo nesse dia, eu fiquei sabendo em que as investigações do dentista que foi queimado aqui em São José dos Campos caminhava para suicídio. Aquilo é inadmissível. Eu não dormia, eu fiquei preocupado com aquilo e a família revoltada e com razão. De onde partiu isso, hein? Eu comecei a imaginar, comecei a conversar com os policiais, falei, não é possível. Um país, né, que a gente imagina aí tecnologia de primeiro mundo, ter aí um policial dar uma entrevista e falar que foi suicídio, ofendeu a família e o dentista vítima 2 vezes. É impressionante aonde chega a falta de capacidade, eu não vou nem chamar de profissional, que isso para mim não é profissional. Como eu não tenho o rabo preso aqui com ninguém, falei, eu vou deixar uma semana das minhas férias, eu saí 20 dias. Uma semana eu fiquei durante a madrugada acompanhando os policiais, também de férias, com vontade de esclarecer o crime. Vem para a câmera 2 aqui, Eduardo. E eu vou contar a história, passo a passo, como aconteceu. Eu fico revoltado quando eu vejo, né, pela televisão, um monte de pessoas dizendo aqui, tem um ali que não fez porcaria nenhuma, só trabalhou para atrapalhar a investigação. Lá estava pousando de bom samaritano. Eu não tenho problema nenhum de falar que é mentira. Você vai acompanhar neste programa, passo a passo das investigações. Doutor Leon, o senhor é um excelente delegado. Durante a madrugada estava o doutor Leon passeando pela cidade, a caça desses indivíduos. Doutor Neymar Camargo Mendes, depois eu quero a relação dos policiais que nem foram lembrados pelo secretário de Segurança Pública. E o dia que eu tiver oportunidade de falar com o senhor, secretário, vou dizer pro senhor, o senhor tem que lembrar daqueles que carregam o piano, tá? Não daqueles que ficam atrás de uma cadeira aí e só recebem, uns até atrapalham, né? As investigações. Vou mostrar aqui, passo a passo, vem pra câmera 1. Como exatamente aconteceu. Uma semana vou levar para falar sobre isso, mas vou contar a verdade para vocês aqui. Vamos começar com os moradores do bairro Galo Branco. Estão reclamando que cortaram o Corujão. O que é o Corujão, hein? Alteraram essa linha de ônibus aí. Segundo eles, a prefeitura removeu a linha que era utilizada pelos moradores, que é 1h15 da manhã, né? É o chamado Corujão. E aí cortaram essa linha aí. Como é que fica o pessoal? Tem que ficar esperando na rodoviária até as 2h20 da manhã para voltar para casa. Como é que a gente faz, hein? O povo tá na rua cobrando. E com razão, porque votaram e elegeram os políticos. Eu sou contra vandalismo, mas a reivindicação, chama para mim aqui. Tá na linha aí para falar comigo quem? É o secretário de Transporte de São José dos Campos, Wagner Balieiro? Não, coloca primeiro então aí a sonora, quero ouvir, quero saber o que está acontecendo lá. Cortaram o Corujão, é isso que aconteceu, não é? Mas põe o povo para falar aí. No 205, no horário da 1h10, sair para rodoviária velha. Foi excluída, né? Teve o início do horário do Corujão, a 0h30, e a outra saída 2h15. Então, vários trabalhadores ali, eles ficam no ponto sem saber que o ônibus foi excluído. E agora nós estamos com esse problema, né, de ficar no ponto até 2h15 a mercê de pessoas ali de má índole, né? E agora a gente pede, se possível, um retorno desse ônibus. Bom, eu já ouvi de políticos em outras cidades aí dizendo o seguinte, isso é pobre, daqui a pouco esquece os cambal, eu não esqueço. O Vale Urgente não esquece. Esse Tony Blade fica enchendo linguiça e cobrando você para fazer a sua parte, porque o voto foi depositado lá, não foi? Tá todo mundo bem aí, não tá? Faça a sua parte. Falando isso para esse... Vou falar, baixar o termo aqui. Bom, tá na linha para falar com a gente aí? Já tá na linha aí? O secretário? Então vem para 2 aqui.
Secretário de Transporte São José dos Campos, Wagner Balieiro, boa tarde. Boa tarde, Tony Brede, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar novamente falando com vocês e esclarecer um pouco sobre esse assunto da linha 205. Secretário, a linha 205, o Corujão, eu usei muito, né? Que eu vim lá de baixo, a gente continua igual a esse povo aí, usei muito esse tal do Corujão. Por que saiu esse Corujão? Explica pra gente poder entender essa história, secretário. Primeiro esclarecimento, essa linha 205, ela tinha um horário que saía 1h10 da manhã, ela foi retirada no dia 19 de dezembro do ano passado. No ano passado, a linha 205, o horário da 1h10 foi retirada. Tinha uma média de passageiros, alguns dias carregava 5, 7, 9 passageiros, um ou outro dia chegava a 20 passageiros. O motivo da mudança na época foi que houve a criação da linha 222, que é o Eugênio de Melo Aquários, que levou parte dos ônibus que estavam da linha 205. Né? E aí não foi possível continuar com esse horário. O que nós temos hoje é que existe a linha 251, que é a linha Eugênio de Melo Corujão, com partida do centro, saindo em sentido bairro, a partir de 00:30. Esse ônibus ainda continua lá e existe. Bom, então, a população que pegava esse ônibus 1h15, se não me falha a memória, e seguia a viagem, agora vai ter que... 1h10, a partida era 1h10. 1h10, vai ter que pegar mais cedo, é isso? Tem um ônibus que sai da região central, que é a linha 251, que é o Eugênio de Melo Corujão, saindo 00:30. Bom, então continua. Eu quero ouvir a população aqui daqui a pouco para saber se esse horário está bom para eles. Se tiver bom para vocês, alguém tem que ceder um pouco, né? Se existe, depois eu vou conversar com o secretário também para ver se há possibilidade de mudar esse horário ou não. Tem que haver demanda. Isso aí, Antônio, inclusive, tem que verificar a questão da demanda. Foi uma linha que foi retirada no dia 19 de dezembro do ano passado. É lógico que a gente, tendo a solicitação de qualquer munícipe sobre o assunto, a gente vai colocar a equipe para analisar e verificar quais providências que podem fazer para atenuar um pouco o problema. Muito bem, secretário. Tem esse horário 00:30. Muito bem. Bom, por enquanto tem esse horário da 00:30. População, se houver demanda, o secretário vai rever essa questão aí. Então, pelo que eu entendi, foi tirado lá no passado, era outra administração. Estamos numa outra realidade agora. Então, vamos adequar o que a população precisa. Se precisar, muda esse horário, mas tem que ter demanda. Você não vai colocar um ônibus para andar vazio aí, para transportar 3 pessoas, também não dá, né? Vamos fazer a coisa certa para poder resolver esse problema aí. Secretário, toma um chá aí, porque hoje parece que o negócio vai estralar. Uma boa tarde, fico feliz em falar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Vem para a câmera 1 aqui. Ele está de volta. Ele está de volta. A Polícia Civil fez a prisão, a detenção, resolveu o problema, esclareceu com 5 pessoas identificadas. Parte delas estão presas por ter ateado fogo no dentista. Impressionante como a imaginação, né, de algumas autoridades aí em falar que era suicídio. Para mim, não são várias linhas de investigação, só tem 2. Só 2 linhas de investigação. Uma é a certa e a outra é balela. É papo furado. Como não conseguia esclarecer o crime, aí falaram o quê? Bom, foi suicídio. Suicídio escambau. Eu entrevistei e vou mostrar aqui com exclusividade para vocês. Um dos participantes do crime do dentista disse o seguinte: quando eu ouvi isso, eu falei, como é que o cara ia fazer isso? O próprio sujeito disse. Como é que ia acontecer um negócio desse? Vem para 2 aqui. O dentista jogou álcool no corpo, pôs fogo e depois se amarrou para trás. Que lambança isso, hein? Eu fico com vergonha. Isso ficou entalado na minha garganta. Em consideração ao doutor Leon, delegado seccional de São José dos Campos, eu não pus nada no ar, doutor, em consideração ao senhor, mas acompanhei tudo, passo a passo, e o senhor sabe disso. Então vou dar o mérito aqui para delegado que trabalhou. Delegado que atrapalhou, eu não vou falar aqui no programa, porque eu não tenho que ficar alisando, não tem motivo para ficar puxando o saco de quem não fez nada. Põe na tela que eu quero mostrar para vocês como vai ser esta semana, para você que está em casa saber a verdade. Pode pôr no ar.
Na noite do dia 27 de maio, o dentista Alexandre Peçanha Gade foi encontrado por vizinhos com mais de 50% do corpo queimado. Ele estava sozinho em seu consultório na zona leste de São José dos Campos quando os bandidos o abordaram. A vítima relatou que uma dupla encapuzada entrou no local e anunciou o assalto. Como não encontraram dinheiro, atearam fogo em seu corpo. Na noite de segunda-feira, dia 3 de junho, ele faleceu no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. A primeira linha de investigação da polícia caminhava para o suicídio, porém, com o desfecho do caso, 5 pessoas foram detidas. Em meio aos acusados, haviam 3 adolescentes. Não vou falar meu nome porque eu sou testemunha protegida e eu estou sendo ameaçado. Eu sei que o Erivelto e o Neguinho queimaram o dentista e saiu e deu errado o roubo. E aí eles foram embora. Eles contaram pra mim que o Erivelto colocou o álcool no dentista e nessa hora o Neguinho não estava. O Neguinho ele tinha ido lá fora pra ele ver se a polícia tava vindo. Aí quando ele voltou, que ele chegou na porta, que ele não sabia que o Erivelto tinha jogado álcool no dentista, ele foi acender o cigarro e pegou fogo no dentista, que foi quando os dois saíram correndo. Tem o Pateta, que foi o que falou onde estava, o que tinha lá, foi o que levou eles lá, e é o que formava a quadrilha, que formava os dois para roubar lá. Vocês se lembram dessa equipe aí? Essa equipe esteve na DIG. E quando essa equipe estava na DIG, que era o Dr. Verney e o Dr. Neymar Camargo Mendes, não tinha suicídio. Não tinha essa invenção de suicídio. Era homicídio, prendia-se os caras, não ficavam com lambança não, tá certo? E outro detalhe, Dr. Neymar em Caçapava, esse caso foi esclarecido em Caçapava, viu? Então, mérito pro doutor Neymar, mérito pro doutor Leon, que batalhou pra caramba. O doutor João Barbosa é o topo da pirâmide, né? Ele que estava acompanhando tudo lá de cima. Então, ele é o topo, é o administrador. Ele entra no circuito porque ele que autorizava as buscas, enfim. Doutor Leon pegou no batente, o resto só enchia linguiça. Parabéns aí ao pessoal do 5º Distrito, eu quero a relação de todos vocês aí, para falar de todos aqui, porque quem carrega o piano é essa galera. São José tem uma equipe excelente para esclarecer os homicídios, que estão parados aí, porque falta competência para esclarecer. Põe essa molecada para trabalhar, gente. Hein, por que não coloca? Amanhã vocês vão assistir aqui. Tem aí a imagem que eu pedi? Coloca a imagem que você vai acompanhar aí, a imagem... Né, do rapaz que seria o mentor, segundo a polícia. Ele teria organizado todo esse trabalho. Eu pedi para colocar separado aí, viu, Daniel? Coloca separado que eu vou chamar a imagem do Pateta separado aí. Conseguiram por isso ou não? Hein? Então coloca para mim no ar aí que eu vou mostrar aqui para os telespectadores. Olha aí, ó. Esse rapaz aí, segundo a polícia, nós estamos mostrando a imagem dele porque ele autorizou. Ele falou, pode colocar as minhas imagens no ar e nós temos isso para mostrar para vocês. Ele teria articulado, ele teria bolado, arquitetado esse roubo que não deu certo. Tá? E a gente vai falar disso amanhã. Vem aqui para a câmera 1. É o meu jeito de ser, realista e verdadeiro, tá certo? Eu não sou de puxar o saco de ninguém, tá certo? Escute o termo. Eu sou de mostrar a realidade nua e crua. Dá um tempinho que eu volto já, depois do intervalo.